Você já viu um banco de dados todo bagunçado, cheio de informações repetidas e pensou como que alguém consegue trabalhar aqui nesse banco de dados? E pior, como que alguém consegue descobrir as informações aqui dentro? Pois é, esse é um retrato de um banco de dados não normalizado. Hoje eu vou te explicar então o que é normalização, por que ela é tão importante e quais os problemas que você evita, quando o seu banco de dados ele está normalizado. Mas antes de darmos início a esse vídeo, já vou pedir que você deixe o seu like e clique aqui no sininho para ativar as notificações, e não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Por que então a normalização ela é essencial, Porque SQL não é simplesmente você ir lá e criar uma tabela de qualquer jeito no banco de dados, tá? E inserir registros dentro dela. Essa é a pior forma de você começar o seu banco de dados. Porque isso com certeza vai te dar muita dor de cabeça depois, porque vai te gerar dados muito inconsistentes, dados duplicados, você não vai saber qual é a informação que está certa. Relatórios que não batem os valores, porque muitas vezes a mesma informação ela vai estar armazenada em lugares diferentes e, pior ainda, com valores diferentes. E aí o relatório A busca do lugar X e o relatório B do lugar Y. A mesma informação, qual é a certa? Ninguém mais vai saber. E outra coisa, que é a dificuldade de atualizar os registros, de buscar ali dentro como fazer uma atualização de algum valor, alguma coisa. E é justamente aqui que entra a famosa normalização, que talvez você já tenha ouvido falar, que é uma técnica fundamental para quem trabalha com banco de dados, construir o seu banco de uma maneira eficiente, eficaz. Então, quais são os problemas dos registros repetidos, de ter dados repetidos? Primeiro, a tabela ela não está normalizada. Imagina lá a sua tabela de vendas, E cada linha lá da sua tabela de vendas os repete. O nome do vendedor, o telefone e o endereço do cliente que comprou, aquele produto, enfim. E aí, quando o cliente, se você repete para cada venda o telefone e o endereço do seu cliente, e quando esse cliente mudar de telefone ou mudar de endereço, como que você vai fazer? Você vai atualizar ali em todas as vendas dele aquele endereço? E se você esquecer de algum, daí o cliente vai ficar com um endereço diferente no seu sistema, em lugares diferentes, cada vez um endereço? Isso é um problema, Porque vai já ficar inconsistente, você vai ter dados inconsistentes, porque a mesma pessoa, o mesmo cliente, ele vai ter endereços diferentes cadastrados. O segundo problema são as informações misturadas. Imagina lá na sua tabela de vendas, Aonde além dos dados das vendas, você ainda guarde o nome do vendedor, o nome da loja e os produtos que foram comprados separados por vírgula. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples para você ver. Então aqui na sua tabela de vendas você tem os produtos vendidos, quem vendeu, qual foi a loja, o total da venda e a data, Vejam, isso aqui são informações de venda, total, data, porém o vendedor também. Mas veja bem, o mesmo vendedor aqui, ele está cadastrado de formas diferentes. Nós temos Mariana Santos, Mari Santos e Mariana. Olhando assim, parece que é o mesmo vendedor. Mas e se eu quiser então saber todas as vendas da Mariana Santos? O que vai acontecer? Provavelmente só vai trazer essa. E essas outras aqui que também são da mesma pessoa, não vão trazer. E aí isso vai causar um certo problema para você, Da mesma forma, veja só, nós temos os produtos aqui separados por vírgula. Caneta, apontador e borracha nessa venda. Como que eu sei a quantidade de caneta que foi vendida para essa venda de apontador e de borracha? Não tenho aqui descrito. Nessa outra, um notebook e um mouse. Mas dos 1.500, qual é o preço do notebook e qual é o preço do mouse? Também não tenho, E veja outro problema. Aqui canetas, está escrito canetas. E aqui está escrito caneta. E se eu quiser saber quantas canetas eu vendi? Veja bem, eu falei canetas. Provavelmente esse registro não vai aparecer. Porque aqui está escrito caneta. Além de estar tudo na mesma linha, como é que eu vou pesquisar isso? Vai trazer tudo junto, sempre que eu pesquisar caneta, vai trazer caneta, apontador e borracha?
Isso não está certo. Então veja bem, a inconsistência que nós temos ali, o cadastro duplicados. Sem a normalização, o nosso produto ele está cadastrado 2 vezes com nomes diferentes, caneta e canetas, né? O mesmo acontece ali para o vendedor. Gera, né, por exemplo, aqui eu falei de produtos, mas a questão pode ser do vendedor, que nós temos Mariana Santos, Mari Santos e Mariana, que são, digamos assim, ele entende que são vendedores diferentes. Para o banco de dados, cada um desses é um vendedor. Se eu pedir um relatório agrupado por vendedor, ele vai trazer essas 3 pessoas separadas, sendo que são as mesmas. Ou seja, está errado. E outra coisa que os gestores, né, vão tomar decisões equivocadas, porque eles não vão conseguir extrair as informações que realmente precisam de um banco de dados dessa forma. Então eu trouxe aqui uma tabela mostrando os principais impactos da falta de normalização. Os dados duplicados, ou seja, a mesma informação se repete em múltiplos lugares, ocupando um espaço desnecessário. Diversas versões do mesmo dado existem perdidas por ali, né? Trazendo então informações muito inconsistentes. Você tem dificuldade de manutenção, porque como é que você vai atualizar agora o nome Mariana Santos, supondo que a Mariana Santos, sei lá, casou, e agora ela é Mariana Santos da Silva. Como é que eu vou atualizar o nome dela em todas essas vendas, se eu nem consigo procurar quem era a Mariana Santos, se ela está com nome diferente, né, em cada lugar? Isso tudo nos leva a relatórios muito incorretos, decisões equivocadas, porque você não está realmente analisando os dados que tem ali dentro. E também, além de tudo o problema, você ainda está desperdiçando recursos, porque você está usando de forma ineficiente o armazenamento e o processamento, além de então usar muito mais espaço e muito mais processamento, você ainda traz as informações erradas. A solução para resolver tudo isso é então a normalização que nós estamos falando até agora. Por quê? Ela é um conjunto de técnicas que organizam os dados em tabelas que se relacionam entre si. E ela elimina as repetições então desnecessárias e mantém a consistência das informações. Por exemplo, em vez de repetir lá o telefone de um cliente em todas as vendas ou o nome do vendedor em várias vendas, você pode cadastrar esse cliente e depois só fazer uma ligação entre eles. Ou no caso ali do nosso vendedor, você pode cadastrar o vendedor apenas uma única vez e depois relacionar esse vendedor com a tabela de vendas. Assim você não teria mais essa informação repetida. E a construção, então, os passos para você construir um banco de dados bem estruturados é primeiro identificar os problemas que você tem de negócio, aplicar as técnicas de normalização, né, necessárias, criar os relacionamentos entre as tabelas, para só então daí você teste e valide se essas suas tabelas atendem às suas necessidades de negócio, e só depois disso tudo é que você cria elas lá no seu banco de dados. Então, da próxima vez que você vê, né, uma tabela lá toda bagunçada, você tem que pensar assim: essa tabela não foi bem feita e ela não está normalizada, porque a normalização vem justamente para não deixar a bagunça acontecer. E eu te convido agora, se você quiser aprender mais sobre normalização, projeto de banco de dados, a conhecer o Academia DB, que é o meu curso onde eu te ensino tudo isso, passo a passo, como você monta um banco de dados para uma necessidade específica de negócio, do zero até a criação dele efetivamente no SGBD. Eu vou deixar o link do Academia DB aqui na descrição do vídeo.